Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Camisa 10 e hoje a gente vai estar comentando a convocação do Carleto Ancelotti. É isso mesmo, a tão esperada convocação, né? Chegava no Natal, chegava no Ano Novo, mas não chegava o dia da convocação final, né? E é uma convocação que era gerada de grande dúvida: quem seria o terceiro goleiro, se Neymar ia ou não. Apesar de nos últimos tempos, né, nos últimos dias, tá tomando uma grande proporção comentário de que ele tava quase certo na Copa, mas a gente passou o ano todinho, né, nessa dúvida se ele ia ou se não ia, né? E vamos estar aqui fazendo um comentário breve, mas antes, se você se interessou pelo assunto, se você tá aqui até agora, então deixe seu like. Mas antes, se você quiser aí, tá dando uma moral pra gente, então se inscreve, comente aí sua opinião sobre a convocação do Carleto, se ele acertou, se teve algum absurdo, se você levaria ou não o Neymar. Começando aqui pelos goleiros, né? Alisson, do Liverpool, incontestável. Quem viu minha convocação aí no vídeo anterior viu que eu levei ele, que ele é meu titular. Ederson, a gente também já sabia que era quase certo na Copa, apesar de não estar vivendo um bom momento, né? Papo até de rescisão aí, a equipe onde ele tá, vem cometendo muitas falhas. E a grande surpresa aqui entre os goleiros é o Everton, né? Eu basicamente não esperava, sério mesmo, não esperava ele. Eu acreditava que ele pudesse levar o Hugo Souza, mas ele acabou optando pelo Everton, né? Disse que era um goleiro experiente, que não precisava ser testado. Inclusive, esse foi o trio que representou o Brasil na última Copa aí, né? Alisson, o Everton e Ederson. E defensores, Alexandro, o Flamengo, era quase certo também. Apesar de não estar vendo só de físico, eu acredito que pro esquema do Carlo Ancelotti vai encaixar bem. Mas vamos ver como é que ele vai sair. Bremer, pra mim, um cara muito talentoso. Se não fosse as contusões, era pra ele estar uma equipe de primeira prateleira da Europa. É um nome que eu gostei bastante. Danilo do Flamengo. Quem me conhece sabe que é um nome que eu não defendo na seleção. Esse papo aí de que ele é capitão, de que não sei o que, não cola pra mim. Se fosse assim, era melhor levar logo o Léo Ortiz. Na minha opinião, um jogador que tem velocidade, tem boa saída de bola, né? Um jogador muito bom na bola aérea. Se fosse assim, porque ele é reserva do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Douglas Santos é uma convocação que pra mim, se eu levasse outra pessoa, pra mim também tanto faz. Que é aquele cara que contra a França mostrou uma covardia tremenda. Parece que a bola queimava no pé dele, se escondia atrás do marcador para não receber passe, não avançava. Então foi um jogo bem medroso da parte dele. Gabriel Magalhães, jogador aí excepcional na linha de zaga, um jogador que faz seus gols, muito bom na bola aérea, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então é um jogador que tem que estar nessa lista aí do Ancelotti. Ibanez, a gente sabe aí que ele entrou no lugar do Éder Militão, então ele vai jogar meio que naquela também, né, de possivelmente jogar pela lateral direita, dependendo do contexto, dependendo da equipe, né? E era isso. Léo Pereira conquistou a vaga aí. Muita gente falando aí que o Léo Pereira falhou no jogo contra a França, mas quando o Mbappé bota pra corrigir, acho que o único zagueiro que pode pegar ele é o Van der Ven. Marquinhos é um jogador aí que tem sido convocado aí, era quase impossível não estar nessa convocação. E também o Wesley. O Wesley vem fazendo uma boa temporada na Roma. Um jogador que, apesar de ter sido expulso no último jogo aí, tira o que ele fez vestindo a camisa da Roma nessa temporada. O cara que vai orquestrar o meio de campo, né, que é o Bruno Guimarães. A gente sabe disso. Aquele cara que tem um passe muito aguçado. Ele é o último passe, entre linhas. Aquele jogador que marca. Jogador que sobe e desce, né? É um jogador que consegue aguentar o rojão. Tanto que por fora aí, porque ele estava contundido. E o Newcastle simplesmente teve essa temporada apagada. Não jogava nada. Tanto que a equipe veio ter uma tranquilidade agora que ele voltou. O Newcastle voltou também a jogar bem. Casemiro também vem ajudando bastante o United nessa grande reviravolta aí. Quem poderia imaginar no começo da temporada que o United ia ficar em terceiro? Depois de muito tempo aí, né, vai jogar uma Champions. E o Casemiro tem grande parcela nisso. Danilo Santos do Botafogo é um nome aí que a gente tinha bastante dúvida, apesar de ele ter ido muito bem nos últimos amistosos aí, entrando muito bem contra a França, mostrando serviço contra a Croácia, marcando seu primeiro gol. No seu primeiro jogo como titular, a gente ainda tinha bastante dúvida se ele ia levar o André Santos ou o Danilo. Né, André Santos não concordaria com a convocação dele porque teve chance, não jogou bem, simples assim. Foi testado e não demonstrou serviço. Já o
totalmente ao contrário do Danilo, né? Entrou e mostrou que e foi convocado por isso. Fabinho, o reserva imediato aí do Casemiro. Eu não levaria o Fabinho, inclusive na minha convocação aí no lugar dele. Eu fiquei com o João Gomes, né? Mas não vou questionar o nosso Carleto não aí. Pois é, Lucas Paquetá do Flamengo. É aquele nome aí que também tá na minha lista, então quem viu o último vídeo sabe. É o motivo pelo qual ele fosse convocado. Mas é basicamente por isso, né? Por ele ter experiência em Copas, por ele também ele ser aquele cara que pode ficar na volância, pode fazer uma função de um 8 ou até mesmo de um 10. O cara tem uma boa finalização, um bom último passe e acredito que ele tem bastante a agregar aí nessa equipe e arrumar o Hexa. Outro nome da lista aqui é o Endrick, aquele cara que saiu da zona de conforto dele, aquele cara que tava jogando no Real Madrid escanteado, por opção mesmo do Xabi Alonso. Então ele teve a grande audácia de ir para equipe menor onde ele pudesse jogar, pudesse ganhar minutos, para que assim ele pudesse demonstrar um futebol e ir para a Copa. Deu certo. Gabriel Martinelli, né, nome que não convoquei na minha lista, mas se ele tá lá é porque o Ancelotti sabe que ele é capaz, então vamos confiar aí. O Thiago quase desbancou o Haaland aí, apesar de nesses últimos jogos o Haaland ter dado uma distância muito grande. Mas a maioria dos gols foi de pênalti, né, mas na última Copa aí a gente foi eliminado justamente nos pênaltis. Com o Rodrigo errando, Marquinhos errando, e se tivesse um jogador especialista nisso a gente poderia ter avançado. Luiz Henrique, jogador que desconcerta qualquer zaga, sem sombra de dúvida, muito merecido. Quando vestiu a camisa da seleção, demonstrou o que vestiu a camisa e é um dos poucos que honrou nesse ciclo a camisa da nossa querida seleção amarelinha. Outro jogador aqui é o Matheus Cunha, que bem possivelmente seja o nosso 9, veio com uma temporada bastante impressionante pelo United, também tem grande impacto aí nessa ascensão nos últimos tempos aí do United. E aqui um jogador que quando foi anunciado, todo mundo comemorou como se fosse o ex, Neymar, tanto que chegou uma hora ali que o Ancelotti teve que dar uma cortada, né? Aí a galera se ligou, deu uma parada lá, um monte de influenciador aí, até o Luciano Huck comemorando lá. Engraçado da hora. E o Neymar, quem viu aí meu último vídeo sabe por que eu defendi a convocação dele. Eu não vou entrar aí nesse mérito, mas queira você, goste você ou não, ele é aquele cara que chama responsabilidade. E a gente viu uma seleção aí nesses últimos tempos que não tinha identidade, jogadores renomados no seu clube e que não demonstraram futebol algum. Faltava aquele cara pra chamar a responsa, vai, joga em mim, distribuir o jogo. Acredito que esse cara possa ser o Neymar. Não vou falar também que ele já tem que entrar como titular, mas se ele merecer nos treinos, o Ancelotti vai ver e vai colocar, simples. Tem o que dizer. Rafinha é um jogador que já estava certo na lista. Ele voltou de lesão recentemente, já voltou amassando, fazendo gol de falta, fazendo outro gol. Então tem tudo aí para demonstrar, não demonstrou tudo que sabe, mas o resto é torcer e acreditar nesses jogadores. O meio que surpreendeu, tava entre ele e o João Pedro, né? Ryan, aquele cara que pra mim é o mesmo estilo do Robin, corta pra esquerda e bate mesmo, não tem medo, vai pra cima e não respeita o adversário. É de jogadores assim que a gente precisa. Jogador que quando tu vê aquele cara com a camisa amarela indo pra cima de tu sem saber o que ele vai fazer, cara, isso que é Brasil, Copa do Mundo. O último nome da lista aí, tão certo como o sol do meio-dia, é o Vinícius Júnior. Espero que ele desabroche, pare de pensar aí no termo com a Virgínia e amasse. Essa seja a Copa dele. E aqui vemos também, né, o João Pedro aí, que todo mundo falou, né, depois daquela declaração dele, repercutiu, ele falando que o Neymar tinha que estar na Copa, e muita gente falando que ele falou isso justamente pro Neymar ir no lugar dele. Uma frase que envelheceu mal, né? A gente sabe disso. Porém, se eu sou João Pedro ali vestindo a 9 da seleção brasileira, o que eu falo? Bom, Neymar é um jogador muito importante, quando fisicamente disponível, aquele cara que tem a agregar, mas por enquanto ele não tá aí, tem eu aqui, e toda vez que tiver minha chance, eu vou tá entrando e representando, pode cobrar. Só que tem aquela, né? Tem que ter culhão, tem que falar e tem que fazer igual o Romário fez. Não é todo mundo que tem, né, essa personalidade. Você deu seu lugar pro Neymar. Você não falou que ele tinha que ir? Parabéns. Fica assistindo igual eu. Porra. Sentadinho, comendo pipoca. E eu vou falar pra vocês, eu não torço pro Brasil. Antes da Copa eu não torço. Eu posso torcer quando começar os jogos, porque aí aquele sentimento de brasileiro eu torço. E aqui temos, né, a página oficial do João Pedro, onde evidentemente ele ficou bem triste, né, com a notícia de estar fora da Copa. Ele declara: procurei dar o meu melhor todo o tempo. Infelizmente não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo. Mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. A alegria e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá. E serei mais um torcedor para eles trazerem o Hexa para casa. Pra quem não sabe, o Instagram é esse aqui, ó. Camisa 10
off. Então segue lá que a gente criou agora essa página. E o objetivo aqui é crescer, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fique com Deus. Falou!